A todos, eu quero agradecer em nome do grupo que me acompanha do Barreiro o facto de nos convidar. A maioria dos que aqui estão sabem que estamos muito ligados ao evento neste momento, não pode estar aqui, que é o Vilna, está em França, os equipes profissionais. Já? Ok. Já está connosco. Já um caminho o fiz. Portanto, eu não posso deixar de me sentir emocionado porque eu não podia ter melhor forma de incluir senão com a música. Eu adoro a música, parabéns ao Paulo. Assim como se estivesse cá o Bruno, provavelmente estaria a cantar convosco, que também faz parte do vosso grupo. Sobre a pergunta que vem sobre a felicidade, os filhos superiores nos dizem que na vida material de ser feliz é ter a posse necessária. E que a vida espiritual, e que é na vida espiritual, a felicidade, na consciência tranquila e na fé no futuro, é aí que nós atingimos a felicidade. Então, vamos ao trabalho propriamente dito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A nossa sabedoria nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Acham que é mesmo necessário pedir perdão a Deus? Acham que Ele é ofendido? O que é que pensam nesta frase? Tínhamos aqui toda a tarde para falar sobre esta frase. Penso que, naquele momento tão importante para este nosso mestre, não só deu outra face, como finalizou em amor. Naquela época, a dificuldade de comunicar era muito superior à que é hoje. Mas a palavra amor, que ainda hoje temos muita dificuldade em perceber, ele usou até ao limite, até ao último instante. A questão do perdão. Quanto mais li sobre o perdão, mais concluí que está numa fronteira entre ódio e amor. É uma fronteira muito tênue. E li uma frase que tentei escalpelizar, que diz: perdoar é esquecer o mal que alguém nos faz. Pus um ponto de interrogação em mim mesmo. Eu acho que nós não esquecemos. Pode ser um pouco ambíguo. Nós não esquecemos se não compreendemos. A única forma de nós perdoarmos é colocarmos no lugar do outro. Jesus, nisto, várias vezes nos deu essa mensagem. E ao longo dos séculos, outras pessoas. Eu costumo falar de uma pessoa que passou há pouco tempo para o outro lado da vida, que foi Mandela. Foi um exemplo máximo do perdão. Há bem pouco tempo perdemos para a vida, ganhamos para o espírito, um dos últimos companheiros da Terra que soube muito bem utilizar o método do perdão. Sair da faixa do ódio e ir para a faixa do amor. A matéria era dar sentido ao perdão em função da nossa saúde. Não é muito difícil pensar na prática do dia a dia que nós, ao carregarmos o fardo do ódio, aquele a quem estamos a projetar ódio pode nem saber. Nós estamos imediatamente a projetar ódio em nós. Nós estamos a construir vingança em nós. O outro pode nem perceber. Portanto, nós imediatamente a construirmos essa fase do ódio, já estamos a fazer mal a nós. Já estamos, inclusive, a criar hormônios de stress que só vão dar origem a problemas de saúde. Além disso, o nosso cérebro emite neurónios, mais propriamente neuropeptídeos, que depois são recebidos em cada uma das nossas células. O que significa que as nossas células já estão em ódio.
O que significa também que o nosso envolvimento espiritual está a vibrar numa faixa que não é a mais famosa, porque estamos a convidar um conjunto de companheiros para nós que não são propriamente dito uma ajuda. Portanto, convém nós compreendermos o outro que nos fez determinada condição, que nos fez determinado ato, ou que projetou em nós determinado acontecimento, ou determinadas palavras. Temos que tentar primeiro compreender o outro, para depois partirmos então para o perdão. E há vários métodos de perdoar. É um exercício, é constante. Temos que fazer esse exercício e vamos evoluindo esse exercício, até porque nós, como espíritas, temos a obrigação de estudar muito estas matérias. Se queremos estar em perdão, tá? É exemplo daquilo que já há 2000 anos este nosso mestre nos transmitiu, nós convém fazermos esse exercício constante, que é o exercício do perdão. No fundo, a tal faixa de saída do ódio para o amor. Portanto, o perdão pode melhorar a sua saúde física, mental e a paz espiritual. As pessoas que demonstram mais inclinação para o perdão normalmente são pessoas mais saudáveis. E, por que não dizer, pessoas mais equilibradas, pessoas emocionalmente mais equilibradas. O que significa que nós temos muita vantagem em perdoar. Estabelecer esta fronteira do ódio mais para a faixa do amor, como eu estou sempre a repetir, e preferência não dar a porta de entrada a determinados companheiros que ainda estão numa zona de vibração que não é mais a conveniente para quem quer fazer um processo construtivo, para quem quer aprimorar a sua passagem pela vida. Porquê é que eu coloquei aqui este slide? Imaginem que estão a subir o autocarro e ponham duas hipóteses. Uma será uma leve pisadela. A primeira reação que nós temos perante a leve pisadela pode ser imediatamente a desculpa. Mas se for uma pisadela que deixe marcas na unha, já estamos a projetar uma imensidão de palavrões no nosso cérebro, mesmo que não os digamos. Ou seja, estamos na tal faixa do ódio. E nem sequer compreendemos o que é que se passou com outra pessoa. Pode ser uma pessoa com pouca saúde, pode ser uma pessoa que o dia tenha corrido mal, pode ser uma pessoa que tenha imensos problemas familiares, está tão pouco preocupada com a questão dos pés e está com um sentimento deprimido na sua mente. Portanto, nós estamos na nossa faixa de ódio e a outra pessoa está numa faixa de desequilíbrio. Simplesmente pisou-nos. Ou seja, nós temos que compreender o outro para perdoar. Não é esquecer. Porque imaginem o seguinte. E há uma história verídica sobre esta matéria. Imaginem uma mãe que perde o filho num tiroteio ou através de um processo qualquer violento e que conhece o assassino do seu filho. Eu costumo falar um pouco sobre a questão das mães porque penso que a ligação de amor que existe entre uma mãe e um filho, e o contrário também é verdade, normalmente, peço desculpa dizer normalmente, esse amor é um amor que eu tenho aprendido ao longo dos tempos que é talvez o que se aproxima mais do sinónimo de amor, porque nós ainda não compreendemos muito bem o amor. Eu estou aqui a falar de uma matéria um pouco pesada e quem me conhece sabe que eu gosto mais de coisas mais alegres. E adorei, sobretudo no trabalho aqui da manhã, depois muito bem disposto. Não me excusando dos outros. Mas, como eu estava a dizer, uma mãe, perante uma condição destas, e como eu disse, há um exemplo que os médicos passaram sobre este assunto, houve uma mãe que perdeu um filho, vítima de um assassinato, e propôs-se pedir desculpa a quem assassinou esse filho. Isto foi conhecido nos médicos. Isto é o exemplo do amor máximo, o tal amor que Jesus há 2000 anos deixou através de uma série de formas, de diálogos. Eu também costumo dizer o seguinte, as palavras valem o que valem, têm peso, mas os sentimentos têm muito mais peso que as palavras.
forma como nós colocamos o sentimento através dos atos tem muito mais peso que as palavras. Significa que em praticamente as mensagens que temos de Jesus, nós no nosso espaço, no nosso centro, estamos a trabalhar há algum tempo o livro Jesus no Lar, do Espírito de Evolução, e vou aprendendo cada vez mais também algumas das passagens deste trabalho. Penso que vamos aprendendo todos naquele espaço, naquele centro. É que realmente Jesus, dá para dizer, é de outro planeta. E é mesmo. Mas pronto. Como eu estava a dizer, este ato de amor que esta mãe teve em relação a esta questão da reação emotiva teve que ser primeiro trabalhado, percebe? A tal questão que eu punha há bocado da pisadela. Nós temos que trabalhar o perdão através da compreensão. Porque do outro lado, como há bocado dizia aqui uma questão dos dedos, eu vou contar, do outro lado também está a razão. A pessoa que nos ofende também tem outra razão. Mesmo que nos pareça que não tem razão nenhuma. E aquela mãe que foi perdoar aquele assassino só cresceu. Em vez de sair do ódio. Saindo do ódio, os tais neurónios que estão sempre a construir um conjunto de toxinas ficaram controlados. A questão do stress, por exemplo, no caso, também em diversos órgãos do nosso organismo projetam um desequilíbrio nas nossas células, também ficaram controladas. Portanto, ela imediatamente beneficiou. Beneficiou em matéria e beneficiou sobretudo em espírito. Ela estava a tratar dos tesouros do céu. Ela estava a tratar do futuro dela. Além de tratar também do futuro daquele a quem pegou. Portanto, a reação emotiva com o sofrimento emocional e psicológico do seu corpo produz cortisol, o hormônio do stress, e com a repetição desta descarga hormonal, o seu organismo vai ficando cada vez mais e mais debilitado a ponto de adoecer. Costuma-se dizer que não existem doenças do corpo, mas sim doenças da alma. Eu, quando estava a trabalhar isto, também pensei o seguinte: será que um dia, quando todos nós saibamos perdoar com eficiência e amor, deixaremos de ter doenças? Eu penso que será muito por aí. Não me consigo dar uma resposta, porque não sou dono dessas questões. Mas penso que será muito por aí. Ou seja, o estabelecermos a linha de amor é para nós um processo de eficiência como corpo e um processo de eficiência como espírito. As injúrias ou a vingança que podemos querer imediatamente iniciar uma reação perante o outro que nos ofendeu não tem vantagem absolutamente nenhuma. Zero. Para não dizer menos zero. O que é de bom tom que nós, sempre que nos sintamos ofendidos, façamos um cálculo de memória sobre o que é que aconteceu no outro para nos fazer ou para nos considerar um determinado pensamento ou ato. Porquê é que eu só pus agora este slide? Sem dúvida que nós, para perdoarmos, temos que nos auto-perdoar. Ou seja, o tal sentimento de culpa que nós constantemente carregamos por tudo e por nada. O nosso auto-amor. Vejamos. O homem moderno tem poucos anos de história. Para quem já falou aqui da reencarnação, penso que todos os que estão, ou a maioria, acredita na reencarnação. O homem moderno tem muito pouco tempo de história. Ter muito pouco tempo de história significa que há milhares de anos que nós somos influenciados através das nossas vidas passadas por pensamentos de guerreiro, pensamentos medievais. Logo, percebermos o amor em nós ainda tem sobre efeito as vidas passadas. Então, para sairmos da culpa, do sentimento de culpa, muitas vezes temos que pensar um pouco na reencarnação. Porquê é que eu não deixo de culpar? Porquê é que eu já nasci com tanto sentimento de culpa? Porquê é que eu só estou bem com a luz apagada? Porquê é que eu só quero ouvir aquela música mais deprimente?
ou falar com aquelas pessoas mais deprimidas? Porquê é que eu não gosto de ouvir uma música mais alegre, como aquelas que eu ouvi há bocado? Ou procurar até uma flor que está no meu jardim? Ou perceber que aquele sol nasceu também para mim? Porquê é que eu não procuro antes a tal razão do amor? Porquê é que eu não procuro perceber aquilo que disseram aqui há bocado? Que se eu tapar a boca, se eu tapar o nariz, deixo de respirar. Todos nós aqui somos um projeto divino. E trabalhamos, Deus para nós estarmos aqui, aceitámos. Convencionámos que seria assim a nossa passagem. E estou-me a culpar, por amor de Deus, só falta andar comigo ao colo, não é? Então, eu penso que nós temos que agradecer o facto de estarmos vivos. Hoje tive um almoço espetacular no grupo do Barreiro, trouxemos uns petiscos, só faltou foi a minha sala e vai resolver. Tem que ser, esta é a minha desgraça de conversa. Portanto, o auto-perdão se encaixa aí, a capacidade da autoaceitação. Aceitar que a forma de expressar o ser humano que somos não é certa nem errada, e sim única. Agradecendo a Deus o facto de estarmos vivos e agradecendo também aos nossos pais, aos nossos amigos. Eu costumo falar muito disto à nossa rede de afetos. É conveniente que todos nós tenhamos uma rede de afetos. Porque, se não vejam, quando nós já não vamos naquele dia ao café falar um pouco de futebol, ou o que é que seja, com aqueles amigos, já não nos sentimos bem. Se não passamos na rua e não vemos a Dona Maria ou o Sr. Joaquim, já não nos sentimos bem. Portanto, nós temos uma rede de afetos. E é conveniente manter essa rede de afetos. Seja no bairro, seja no local de trabalho. É conveniente para eles também perceberem que nós estamos bem. Você hoje não está bem. E nós olhamos ao nosso espelho. Realmente eu hoje não estou bem. Ela tem razão, bem. Fazer o nosso auto-perdão. Sairmos da faixa de culpa. Agradecer o facto de estarmos vivos e compreender que este projeto de vida está aqui, não é por acaso. Não somos mais bem feitos. Também tenho um bocado de calvície. E agora vamos a uma frase que eu adorei do Chico. Não resista a contar-vos uma história do Chico. Olha, por favor. Talvez esta palavra compaixão, este adjetivo sobre aquilo que de repente talvez, mas pronto, é o Chico. Então vou contar a história do Chico. O Chico tinha um cãozinho muito doente. E lá em Pedro Leopoldo, onde ele vivia, onde ele também trabalhava, onde ele tinha o centro, junto com outras pessoas, o Chico, quando chegava já ao final do dia cansado, ainda ia tratar daquele cãozinho que estava um pouco doente. Já estava a dar muito trabalho e o irmão do Chico já não estava a achar muita piada. Aquele homem ainda vem cansado do centro, depois do dia de trabalho, depois de ajudar outra pessoa, ainda vai ali de volta do cão, tratar o cão. Bom, eu tenho que resolver isto. O que é que a irmã fez? Matou o cão. Pô, aquilo para o Chico foi complicado. Então, o Chico começou a criar um pouco de mágoa nele. Ódio não, porque o Chico não é por aí. Mas um pouco de mágoa nele. E andou assim durante algum tempo até que Emmanuel disse ao Chico: Chico, quando aí uma mancha escura à volta do peito, o que é que se passa? Vê lá se tratas bem a tua irmã. Isso não está a fazer bem. Olha, sabes uma coisa? Ela precisa de uma máquina de costura. O Chico não estava a achar muita piada, porque também não tinha muito dinheiro para gastar em máquinas de costura. Lá foi na cantiga e comprou uma máquina de costura para oferecer à irmã. Ofereceu a máquina à irmã, a irmã adorou, saiu daquele pensamento triste do cão, o Chico acabou por resolver o problema da irmã, e Manuel mais tarde diz: estás a ver, tu agora não andas melhor, já não tens problemas, consegues trabalhar mais. Epá, o cão tinha que acabar, era assim. Não? Ok. Agora, porque é que eu realmente há pouco falei do perdão e do auto-perdão? As duas coisas estão interligadas. Eu não posso perdoar
Eu não posso perdoar se não perdoar a mim mesmo. Devem vocês estar a dizer assim. Quando está para alguém a falar, faço ideia. É claro. Onde é que nós estamos? Qual é o planeta? Qual é a carga? Provas de expiação. Qual é o método? Há 2000 anos. Uma área, horário vigiado. Nós sabemos aqui depois de coisas que eu não estou para aqui a falar. Vocês sabem todos. E além disso, não esquecer as nossas vidas passadas influenciam nós. A questão da reação emotiva, nós temos ainda muito animal em nós, é uma questão que vem inclusive no livro dos Espíritos, que é a questão 742 do livro dos Espíritos. Portanto, perdão, auto-perdão é fundamental. Equilíbrio das duas situações. Os orientais nisso dão-nos cartas. Nós somos ainda, no Ocidente, muito materialistas. E é de espécie, em relação ao nosso país, até se costuma dizer o seguinte: este país tem uma doença de alma. Tem, sim, senhor. Vejam que nós ainda não fizemos a catarse daquilo que foi o antes e depois do 25 de abril. Só há coisa de meia dúzia de anos é que alguns escritores e estudiosos começam a falar um bocado sobre esta matéria. Há pessoas que estiveram, já vou passar aqui no slide que faz um bocado pensar sobre isto. Há pessoas que estiveram presas não sei quantos anos, há pessoas que estiveram em teatro de guerra não sei quantos anos, ainda não saltam a perdoar, ainda têm problemas de sono e as coisas não foram bem trabalhadas depois do 25 de abril. Algumas dessas pessoas que saíram dessa faixa imediatamente tiveram nos partidos, eram heróis. Acreditam? Eu não acredito. Alguma vez é possível uma pessoa que foi maltratada em prisão ou que matou para não morrer, consegue depois fazer o trabalho como deve ser? Consegue dormir descansado? Não. Portanto, nós ainda não fizemos esse balanço como deve ser. Penso que tardiamente vai ser feito. Era este o slide que eu estava a referir. Portanto, para quem esteve preso, eu já visitei uma pessoa na prisão, pessoa que ainda não tinha querida, e o meu pai tem uma máxima que costuma dizer assim: os amigos vêm-se na prisão, como é que é? Vêm-se no hospital e no cemitério. E eu digo, pai, os amigos vêm-se de todos os lados e a toda a hora. Mas na prisão é mesmo isso. A prisão é ali que se encontram muitas pessoas que não se conseguem auto-perdoar. E o método não é o mais eficiente. Não é aquele método que se regenera ninguém. Temos muito que aprender ainda sobre a questão do amor, digo eu. Gostava que vocês lessem com muita paz este texto de Joana de Anjos e depois eu falo. Este 70 vezes 100, não vale a pena estar aqui a fazer contas matemáticas, é infinito. Não interessa o número. O 7 aparece muitas vezes relacionado com questões espirituais, mas espíritas, como queiram. Mas é infinito. Mais uma vez, o amor é infinito. Só quando nós formos para esta faixa, quando nós conseguimos perceber esta faixa, e como eu digo, eu tenho alguma dificuldade em perceber um bocado aquilo que se passou há 2000 anos, quanto mais agora. Este amor infinito significa um determinado estado, um determinado valor superior. E são esses espíritos que nos impulsionam, que nos dão intuição para nós continuarmos aqui andando. No caminho se faz caminhando, cá vamos. Portanto, aquela questão que eu pus há bocado quando iniciei com o Pai perdoa que eles não sabem o que fazem. Perdão de Deus. Segundo a lei de causa e efeito, acham que Deus é muito nos perdoar? Ou foi através de Jesus que ele achou um dos métodos, ou considerou um dos métodos, essa energia que esse ser cá esteve, utilizou um dos métodos, o método do amor. Há vários, não é só este. Eu acho que a lei de causa e efeito, nós é que temos que nos perdoar mais a nós mesmos.
perceber realmente a dinâmica do amor. Estou sempre a falar a mesma coisa, sair daquela linha do ódio. Porque, como vão ver a seguir, Deus é compreensão e o seu perdão é infinito. Porque Ele é inofendível. Ele não se ofende. Nós é que nos ofendemos uns aos outros. Por isso, há pouco disse na questão da linguagem e das palavras. Nós nem sequer sabemos comunicar. Às vezes é mais fácil falar com o surdo-mudo, que ele com poucos gestos diz muita coisa. Nós falamos, vamos bater, vamos tratar, e depois as ações. Ele é inofendível. Portanto, sabia-se desta palavra ainda não dicionarizada, estudada. Nós temos que perceber o que é que se passa em relação à lei de causa e efeito. Nós somos os trabalhadores da nossa seara. Por vezes temos é que, segundo aquela mensagem do Evangelho, deixar crescer um pouco a seara em conjunto com o trigo, para depois, com o joio, para depois dizimarmos o joio. Por vezes não percebemos logo o início, não é? Precisamos deixar crescer a semente em conjunto com aquelas ervas daninhas, para depois percebermos que aquelas ervas daninhas têm de ser cortadas porque já estão também altas. Não é? Então, ao nosso lado, muitas vezes estão ao nosso lado. Fazem que, se nós queremos perceber quem somos ou o que é que fomos, é perceber onde é que estamos. Ou o que é que fazemos. E termino com esta frase muito simples. E é: a prática do perdão é a nossa mais importante contribuição para a cura do mundo. Quando um dia nós percebemos isto na sua totalidade, percebemos um pouco que o planeta ainda está um pouco doente. Eu gosto muito de uma frase que Francisco de Assis, também é um dos companheiros com quem que eu venero, tem uma frase que diz: onde houver ódio, que eu leve amor. Portanto, percebam, é sempre esta faixa. Convém estarmos na tua amor. Obrigado.